Acelerada, hoje nós vamos falar sobre escrita criativa e dinâmica, para você realmente alcançar a emoção do seu público, fazendo as conversões ideais, com foco no que você deseja, conseguindo muito mais fidelização. Para você que já fez um mini curso de escrita criativa comigo, fora aqui do clube, que já assistiu alguma oficina de escrita criativa e ficou ali perguntando se poderia ver a aula de novo, onde teria acesso, como receber essas apresentações que eu passava na aula. Aqui você agora vai encontrar tudo. Esta é a nossa primeira aula de escrita criativa e dinâmica. Ainda teremos várias outras partes deste mesmo tema. Falaremos de jornada do herói e de muitos outros aspectos, saindo dos clichês, saindo de apenas o que é dito ali em outros lugares, em outros cursos, trazendo as bases e indo para além delas. Então hoje vamos começar aqui a nossa primeira parte. Para início de conversa, vamos entender o que é a escrita criativa. E esta escrita, como colocá-la de uma maneira ainda mais dinâmica, fazendo com que o público nem sinta que está ali lendo algo, fazendo com que o público tenha realmente uma conexão ainda mais aprofundada do que a escrita criativa por si já é capaz de criar e de manter. Então vamos lá, quando utilizamos a escrita criativa, nós estamos passando um lado menos óbvio das coisas, uma sensação de que aquilo realmente vai além das superfícies. Ela é aquela capacidade de escrever, o que obviamente acaba indo também para as nossas falas, para roteiros de vídeos e para outros meios, mas é a capacidade ali na escrita que fica por trás de tudo isso, de falarmos, de escrevermos de forma inusitada aquilo que desejamos transmitir. Então é a gente conseguir ir além daquelas afirmações endurecidas que podem não impactar de verdade. E essa escrita, a escrita criativa, tem como objetivo fazer o leitor imergir de fato no seu conteúdo, querendo saber o meio, o final, querendo ler ali o começo todo. Ou seja, o leitor não vai querer pular partes do seu texto, do seu vídeo, ou do que quer que seja que tenha essa escrita ali como base, seja por trás em um roteiro ou em outro detalhe, ou seja a escrita de fato ali na legenda de um conteúdo, em um livro ou em outros meios e formatos. Então essa escrita faz com que o receptor sinta que você realmente está fazendo algo único, que você ou a sua marca é realmente singular. É entendendo ângulos que ninguém pensou sobre aquilo que no fundo todo mundo viu. Então a escrita criativa é muitas vezes a gente pegar algo que parece óbvio e trazer de uma maneira que realmente vai se conectar com o público em um formato diferenciado, de uma forma que realmente fala com as emoções e obviamente é uma escrita que vai convencer muito mais, ampliando seu poder de argumentação. Tem gente que acha que a escrita criativa só pode ser utilizada em gêneros como ficção, poesia, mas ela é sobre utilizar elementos desses gêneros e muito mais. Ela tem um papel enorme, inclusive, no marketing de conteúdo, ajudando a criar a persona da marca, fazer publicidades, legendas melhores e outros aspectos. Então nunca é sobre o produto que é vendido ou sobre a ideia que você está tentando vender ou passar ali, mas sim sobre a forma com a qual você vai transmitir isso. Qualquer coisa pode ganhar um convencimento ainda maior com o argumento, a criatividade e os formatos corretos. Mas atenção, é necessário dominar primeiro os tipos de escrita, os formatos com os quais você vai estar brincando ali, inclusive formatos como redes sociais ou roteiros para vídeos. Enfim, o meio que você vai utilizar e os tipos de escrita que você vai utilizar, como também o gênero que você vai estar usando ali, ou a área profissional na qual você vai estar imergindo, para então você conseguir fazer as melhores quebras, usar melhor ainda a
criatividade com todas as técnicas e dicas práticas que eu vou estar passando aqui. Porque para mudar um padrão, nós precisamos primeiro conhecer esse padrão. Então nós também teremos aqui no clube aulas sobre gêneros diferenciados, e aqui você aprende tudo sobre marketing digital, sobre os formatos do marketing digital, redes sociais, e assim, assistindo todas as aulas, você vai conseguir ainda mais colocar em prática cada uma das táticas que eu vou trazer aqui neste nosso encontro. Então é como estávamos falando agora, a escrita está por trás de tudo e a leitura está por trás da escrita. Então o primeiro ponto aqui, só como um alerta basilar, é que você busque melhorar o seu vocabulário, lendo mais. Isso vai ajudar na organização das suas ideias, na rapidez com que você formula os seus argumentos, porque ler é diferente de digerir qualquer outro conteúdo. Quando nós estamos lendo, nós criamos imageticamente cada detalhe, o que treina o nosso cérebro para pensar com mais agilidade, imaginar com mais facilidade e, obviamente, vai ampliando o nosso poder de convencimento com a improvisação. E uma dica basilar, se você não tem muito costume de ler ou de ler coisas muito extensas, é você começar pelo que você gosta. Então, se você adora assistir vídeos sobre futebol, por exemplo, tente substituir um pouco esses vídeos por matérias, por postagens em blogs, artigos opinativos, e tudo isso vai gerar excelentes ampliações. Mas aqui são só alguns aspectos que podem nos ajudar a aguçar ainda mais a criatividade. E agora vamos começar a emergir de fato no que é a escrita criativa, em detalhes práticos de como utilizá-la. Sempre quando você for escrever algo, o primeiro ponto que você precisa pensar é: qual é a mensagem que eu estou passando? E você pode responder: poxa, Vanessa, mas eu só quero fazer algo de entretenimento, eu só quero ali fazer uma brincadeira com alguma coisa, não tem exatamente algo extremamente profundo envolvido nisso. Mas nem que seja uma mensagem sobre como a vida pode ser mais leve, ou algo que está implícito ali, você vai sim estar passando alguma reflexão para o seu público. Ela pode até ser uma reflexão sobre o público se identificar com aquilo e acabar percebendo o quanto se identifica com algo do tipo, mas vai estar envolvida. A mensagem vai estar ali de alguma maneira. Então, um ponto de partida, inclusive, se você não sabe o que ou como escrever, é pensar nessa mensagem. Essa mensagem, inclusive, pode ser o objetivo que você tem com aquilo que você está elaborando, com aquele conteúdo que você está criando. Então, se você não sabe ainda a mensagem que você quer passar, pense no objetivo. O que você quer causar no seu público e o que muda nas ações, na vida de quem lê este conteúdo ou de quem estiver visualizando o conteúdo, já que a escrita pode estar por trás de um projeto, como falamos, de uma arte em uma rede social, de um vídeo que vai estar passando em algum lugar. Então, o que muda nas ações daquela pessoa? Ela tem que ler aquilo e mudar algo na vida dela. Pode ser uma percepção dela que vai ficar mais aguçada sobre alguma coisa, ou pode ser, principalmente, que é o mais ideal, uma ação mesmo, algo muito prático, que ela vai passar a fazer de uma forma diferente a partir do momento em que ela fizer a leitura daquilo. Então, qual é a lição que você está deixando? Qual é a mudança que você está provocando? Se faça essas perguntas antes, durante, no final da sua escrita. Isso vai te ajudar, inclusive, a verificar muito melhor quais são os diferenciais daquilo que você está fazendo. Porque se você provoca uma mudança nas ações, na vida de alguém, com grande profundidade, se você passa uma mensagem diferenciada, você já tem aí diversos pontos que mostram a singularidade desse seu projeto, disso que você está escrevendo. E agora vamos começar de fato a sair das caixas aqui. Muitas vezes, quando pensamos em qual é o nosso objetivo escrevendo algo, a gente pensa naquilo que eu estava falando agora há pouco. Bom, o meu objetivo é fazer com que as pessoas comprem esse produto.
Ou o meu objetivo é fazer com que as pessoas leiam mais o meu livro. Ou o meu objetivo é fazer com que as pessoas gostem desse capítulo que eu estou escrevendo. Ou o meu objetivo é fazer com que as pessoas passem a ler as legendas das minhas redes sociais até o final. Então, muitas vezes, nós entendemos o objetivo dessas maneiras, com aquilo que é o resultado final que desejamos. Porém, existe algo fundamental que precisa ser o seu primeiro objetivo. Para você alcançar qualquer outro, você precisa primeiro ter com muita clareza este objetivo aqui, que é o seguinte: qual a emoção que eu quero causar no meu público? Qual a emoção principal que eu quero que o público sinta, que a pessoa sinta ao ver esse conteúdo, ao ler esse conteúdo, ao pegar nisso? Então, o seu primeiro objetivo, mais importante de todos, é a emoção. É saber com muito vigor qual emoção que você quer causar ali. Inclusive, uma das principais técnicas que estou trazendo aqui envolve o sentimento oposto. Ou seja, brincar com o sentimento que você quer causar naquela pessoa, naquele leitor, naquele público, utilizando o sentimento oposto àquele que você quer transmitir para a audiência. Então, por exemplo, se você quer causar saudade na sua audiência, fale sobre o poder da presença e não só da ausência. Aqui, por exemplo, temos uma das frases de um dos meus livros. A saudade na presença, a ausência já confere. Você também poderia, neste caso aqui de causar saudade, falar sobre como algo era antes. Falar de presença, ou seja, se você quer mostrar para o público que uma personagem está sentindo saudade, vai ser muito mais forte aquela sensação que o público vai ter em conjunto com aquele personagem. Se você mostra como era, por exemplo, a relação daquela personagem com o marido, o dia a dia, os bons momentos, como era na presença deles dois, e hoje, ela sem ele sentindo essa saudade. Então, se você fala primeiro da presença, do poder da presença, você consegue muito mais ampliar essa sensação de saudade. Quando nós utilizamos o sentimento oposto, nós impactamos muito mais e fazemos uma construção mais profunda para aquilo que estamos querendo transmitir. Então, imagine um vídeo. Nós temos ali Maria, no início do vídeo, morrendo de saudade de alguém. Se a gente mostra flashbacks de Maria com aquela pessoa, como era essa presença, que é o oposto da saudade, a gente consegue construir uma sensação de saudade maior, porque o público vai ter visto um pouco de como era essa presença, vai ter acompanhado um pouco da construção de algo oposto a esse sentimento para sentir de fato esse sentimento junto com Maria de uma maneira mais profunda. A mesma coisa aqui em um outro exemplo. Se você quer causar a sensação de motivação no seu público, você pode falar sobre desistência. Então nós temos aqui uma frase de Pedro Gabriel: desista, mas desista aos poucos para dar tempo de não desistir. Então, sobre o que ele está falando aqui? Ele está motivando o leitor, falando para o leitor não desistir assim tão rapidamente, tão de cara, tão de vez. Ele está falando para o leitor tentar mais. Só que ele veio com a palavra desistência, com a palavra desista. E quando uma pessoa está pensando em continuar, no fundo ela não está querendo desistir. Ela quer uma mensagem de motivação, dá um choque nela, lê a palavra desistir. Porque é realmente o oposto do que ela está querendo sentir, ou do que ela está sentindo, ou do que ela queria ler naquele momento, do que ela está pensando. E isso faz com que ela queira ler até o final. Então é uma excelente tática para você fazer ali algo chamativo e que vai mexer ainda mais com o sentimento do seu público. Então, se você quer falar de motivação, você fala do sentimento oposto, a desistência. Um exemplo seria você fazer uma arte para uma rede social, por exemplo,
colocando algo do tipo: desista desse trabalho. E aí você vai trazer uma mensagem, na verdade, falando justamente sobre seguir trabalhando com aquilo, fazendo de uma nova maneira, talvez, desistindo do que é antigo, desistindo da forma que você está fazendo hoje e encontrando uma nova forma de fazer aquele trabalho. Se você for uma agência de organização pessoal, por exemplo, você poderia usar esse sloganzinho para chamar atenção e falar sobre uma nova forma de continuar naquele trabalho, só que com uma nova organização, desistindo desse formato antigo. Então tem várias maneiras da gente utilizar um sentimento oposto para falar daquele sentimento que nós realmente queremos causar no nosso público. Por isso é tão importante pensarmos em qual é a emoção que eu desejo causar. E isso vai ser base para a gente conseguir construir muita coisa da escrita criativa e dinâmica. Um outro detalhe muito bacana a ser utilizado como técnica na escrita criativa é usar um fato para dar a sua opinião. Então, se você quer expressar os seus sentimentos sobre algo para causar no público um determinado sentimento, uma determinada emoção, você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais forte se você usa um fato para constatar aquilo que você pensa sobre alguma coisa. Então, se você quer expressar a sua opinião sobre algo ou falar sobre alguma característica de algum personagem, ao invés de você simplesmente dizer que fulana é incrível, que aquela personagem é muito carismática, que ela é maravilhosa, ao invés de você usar esses adjetivos soltos, você vai utilizar fatos e dados que vão substituir isso, causando uma sensação muito mais firme sobre aquilo que você quer emitir, sem você necessariamente precisar dizer o nome desse adjetivo que você quer ali de fato ressaltar. E isso é uma técnica muito utilizada no jornalismo, porque ao invés da gente falar que Ana é incrível, a gente realmente vai pegar detalhes da vida de Ana para colocar ali naquela matéria, naquela reportagem, deixando claro o porquê Ana é incrível, sem que a gente precise dizer que ela realmente é. Então, vamos lá. Ao invés de dizer que Ana é incrível, você vai usar, por exemplo, a seguinte frase: Ana é a profissional mais renomada da Bahia na área de comunicação. Ela já ampliou em mais de 40% as rendas dos seus clientes. Então, olha o que nós temos aqui. Ela é uma profissional renomada, isso é um fato. Se ela é renomada na Bahia, é porque ela já ganhou prêmios ou porque muitas pessoas falam bem dela. E aí você vai ressaltando depois esses dados, se possível, do porquê ela é renomada, mais coisas que comprovem que ela é renomada na área de comunicação. E aí você traz um dado que fortalece ainda mais o seu argumento. Você traz aqui que ela já teve esses resultados, ampliando em tantos por cento na área dela, as rendas dos clientes. Então, tudo isso aqui, os dados, os fatos, já deixam claro que Ana é incrível, sem você precisar falar que ela é de fato incrível. Então, observe bem como você pode construir isso de uma maneira que vai causar esse sentimento de uma forma muito mais profunda, sem você precisar simplesmente usar um adjetivo solto. Se você tiver, por exemplo, um personagem em um livro e você quer deixar claro que ele é muito carismático, ao invés de você colocar um outro personagem ou alguma situação para falar que ele é muito carismático, vai ficar muito melhor você causar momentos, situações, cenas para que esse personagem se mostre carismático. E o próprio público vai poder definir que ele é de fato carismático. Então você meio que joga para o público definir a própria opinião, mas você já está dando a sua a partir do momento em que você escolhe o que você quer ressaltar de fato. Quais dados você vai colocar ali para ressaltar algo sobre alguém ou sobre alguma coisa dentro da sua opinião. Então, você vai utilizar os fatos ao invés do nome de um sentimento, do nome de um adjetivo, né, da palavra ali que você gostaria de colocar em xeque.
você vai realmente causar o sentimento para que o leitor perceba esse sentimento, sem que você precise dizer que sentimento é esse ou que opinião é essa. No caso aqui de nomes dos sentimentos, né, de palavras que deixam claro qual sentimento está ali, você vai focar em um fato que aconteceu para que aquele sentimento exista, ou em um fato que está acontecendo para que aquele sentimento esteja existindo. Como assim? Ao invés de você falar que fulano está decepcionada, você poderia começar uma matéria jornalística ou uma legenda de uma postagem dizendo que Mariana está muito decepcionada. Mas isso vai enfraquecer o seu texto, porque você poderia começar causando algo muito mais intenso para o público, falando já sobre o porquê ela está decepcionada. Então você poderia começar com: Mariana foi traída após 30 anos de casamento. Veja como isso já dá um choque muito maior do que ler que ela está decepcionada. E logo no momento em que você termina essa primeira frase, você já sente a grande decepção que ela está sentindo, sem que seja necessário que a palavra, o nome do sentimento ali, decepção, né, esteja no meio ali da frase. Então, quando você pega um fato forte que consegue deixar claro o sentimento que está em jogo ali, como nesse caso, uma traição já vai deixar claro que o sentimento é decepção, um dos sentimentos envolvidos, você já consegue fazer com que o público sinta muito mais a decepção e tenha muito mais vontade de terminar de ler, de continuar lendo aquilo, principalmente quando existe um personagem em jogo. Então, nesse caso, é muito melhor, ao invés de você dizer que fulano está decepcionada, você trazer um fato que já causa essa sensação de decepção automaticamente, inclusive para quem está lendo. Então, por exemplo, falando aqui no tempo presente, se você quer falar que fulano não queria estar naquele local, então você tem ali um personagem que não queria de forma alguma estar naquele lugar no qual ele está. Você pode descrever como é o local, deixando claro o desconforto que aquele personagem sente no lugar, sem que você precise dizer, ele não queria estar ali. Você pode simplesmente dizer que o lugar é muito quente, apertado, sujo, e que fulano, que é o seu personagem, fica sentado ali por horas, na área mais aglomerada do lugar. Então tudo isso já vai deixando nítido o sentimento de sufoco, de agonia. Ninguém queria estar ali na pele dele e, obviamente, ele também não gostaria de estar ali onde ele está. Você também poderia, nesse caso, falar de outros lugares nos quais ele preferia estar. Pode falar que ele está lembrando de alguém, que ele queria estar ali naquele momento, com quem ele queria estar junto, ou um outro lugar que era mais confortável, falando o oposto. Olha aí a brincadeira de opostos, de sentimentos opostos. Então ele tá ali sentindo tristeza, ele lembra de um lugar onde ele era feliz. Ele lembra ali das diferenças comparando um lugar com o outro. Então tudo isso vai mostrar como ele não queria estar naquele local, sem que você precise dizer que ele não queria estar ali. Então a explicação fica mais impactante, fica mais nítida, fica mais intensa, causando ainda mais emoção no público, que é o foco principal aqui. Outra tática, focando aqui na emoção que você quer causar, no objetivo de qual é o sentimento que você quer gerar no seu público, é utilizar a palavra de força. Então você vai cuidar muito bem das palavras que você está utilizando para causar o sentimento que você deseja. Se você quer causar raiva, por exemplo, você não vai simplesmente dizer que aquele jovem entrou naquela casa, porque a palavra entrar não causa raiva. A palavra entrar vai causar um sentimento neutro, porque o próprio dono da casa pode entrar no lugar. Assim como aquele jovem que você está dizendo naquela situação também entrou no lugar. Porém, se você muda a palavra entrar por invadir, jovem invade casa. Jovem massacra uma casa. Ou você usa palavras como bater. Se você usa a frase, ele colocou a mão na mesa, você tá ali amenizando, é uma situação neutra. Então ele colocou a mão na mesa, qualquer pessoa pode colocar a mão na mesa. Agora, se você fala, ele bateu na mesa, você já mudou
em uma simples palavra todo o sentimento que envolve aquela cena, porque mostra a raiva. Então, busque sempre palavras que intensificam aquele sentimento que você deseja causar. Em um anúncio ali, chega de passar por essa complicação. Ficaria ainda mais intenso se você colocasse chega de passar por essa angústia. A palavra angústia, com quem está sentindo angústia, causa uma conexão maior. Então, se eu estou angustiada com alguma coisa, eu vou querer saber se ali tá falando da angústia que eu também sinto, da angústia que eu também estou sentindo. Complicação é uma coisa mais aberta, mais genérica, que pode aí envolver várias coisas. Tem complicações mais amenas, né, no nosso dia a dia. Então, palavras que realmente intensificam. Se você quer causar um sentimento de solução para quem sente angústia, usar a palavra é algo mais forte. Então, pense sempre, como eu posso mudar algumas palavras aqui para que essas sensações que eu desejo transmitir sejam intensificadas. Busque realmente fazer um certo drama, porque nós, escritores, criadores de conteúdo ou quaisquer profissionais, precisamos ser dramáticos em muitos momentos, principalmente nós, escritores e criadores de conteúdo, copywriters, porque precisamos realmente chegar ali no cerne do sentimento do nosso público, dos nossos leitores. E para isso, usar palavras de força é uma das formas ideais. E pra gente pensar ainda mais, que palavras seriam essas ou qual é de fato a emoção que eu desejo causar no meu público? Para a gente utilizar todas as técnicas de escrita criativa, nós precisamos pensar muito bem em qual é a realidade do nosso público. Então, eu vou pensar primeiro em um público específico. Bom, eu quero alcançar aqui no meu livro mulheres de 30 anos que já passaram por um casamento desastroso. Então, eu vou pensar ali muito bem que público é esse, bem direitinho. Eu vou pensar a faixa etária, eu vou pensar o que essa pessoa já passou na vida, quais dificuldades ela enfrenta. Vou pensar bem no meu público. Se você tem mais de um público, pense pelo menos em um público geral dentro disso, um público principal, porque é óbvio que eu, por exemplo, escrevo livros pensando que eu quero que basicamente todo mundo leia, todo mundo se identifique, todo mundo tenha alguma conexão com aquilo. Mas eu preciso pensar em qual o meu público principal dentro daquela noção, dentro daquela história, dentro daqueles textos, daquelas sensações e emoções que eu quero causar. Quem se impactaria mais com isso? Então eu vou pensar nesse público e na realidade desse público, né? O que eles já viveram, o que eles vão viver, o que eles estão buscando viver. E a partir disso eu vou traçar palavras-chave. Então eu vou pensar ali, o que é que causa uma grande emoção nesse público? Palavras como desilusão. Se é uma mulher de 30 anos que já viveu um casamento desastroso, muito provavelmente a palavra desilusão vai ali conversar muito bem com ela. E aí dentro disso eu posso usar várias técnicas. Eu posso usar a técnica do sentimento oposto, de falar ali sobre sonhar, sobre voltar a sonhar, sobre vários aspectos que são opostos à desilusão para poder tratar da desilusão também, como a gente já conversou aqui. Então eu vou podendo usar várias técnicas da escrita criativa dentro dessas palavras que eu sei que vão impactar esse público que vive essa determinada realidade. E aí, para isso, a gente tem que traçar toda essa persona, pensando nos objetivos desse público, nos medos desse público, nas inspirações, no tipo de profissão, na faixa etária, nos problemas do dia a dia, nas dores que enfrenta, nos lazeres que gosta, no tipo de moradia que tem, nível de escolaridade, gênero, dados sobre a família, quais vulnerabilidades que tem ali. Lembrando que vulnerabilidade não é necessariamente algo negativo. Vulnerabilidade pode ser muito bem algo ali que a pessoa mostra. Pode ser uma pessoa muito sensível, por exemplo, é uma vulnerabilidade que já passou por traições, é uma vulnerabilidade muitas vezes torna a pessoa mais forte, mas é uma vulnerabilidade ali da vida dela, os erros e acertos possíveis dessa pessoa na trajetória que ela teve até determinado momento. Então tudo isso vai nos ajudar a traçar uma persona
que vai nos mostrar ali como é o nosso público principal, e a partir disso vamos pensar nessas palavras-chave, palavras que realmente impactariam esse público, conversariam com esse público, para que a partir disso a gente comece a utilizar todas essas ferramentas da escrita criativa da melhor maneira. E aí, gente, vem a chave principal da escrita criativa. Essa aqui é aquela chave que você não pode esquecer, não pode deixar de lado, não pode ignorar. Sempre que você puder utilizar, você vai utilizar. Que é a familiaridade, os detalhes do cotidiano. Ou seja, tudo aquilo que nos conecta com uma determinada coisa, que faz com que essa coisa passe uma sensação de familiaridade, vai fazer com que a gente dê muito mais atenção. Porque a partir do momento em que a gente para olhar para alguma coisa e a gente sente que aquilo conversa com a gente, com o nosso cotidiano, com o que a gente passa no dia a dia, com o que a gente já viveu, dando essa sensação ali de familiaridade, dá quase o quê? Um quentinho no coração, né? Então, quando a gente brinca com os detalhes do cotidiano, quando a gente brinca com essa sensação de familiaridade, a gente consegue muito mais chegar ali no coração da pessoa, atingindo o nosso objetivo principal, que é sobre causar determinadas emoções. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir realmente causar essa sensação de familiaridade é tentar transformar situações corriqueiras em algo detalhado e especial. Lembra do que eu falei agora sobre drama? Sobre a gente fazer um certo drama mesmo, aumentar certas coisas? É bem por aí. Quando a gente pega um detalhe pequeno do dia a dia e a gente mostra que ele não é tão pequeno assim, que nada na vida é simples, pequeno, bobo. Quando a gente mostra que é algo maior, que existe muito mais ali por trás daquilo, a gente consegue atingir ainda mais o coração das pessoas. Por que que uma cena de beijo, às vezes, que a gente nem conhece os personagens direito, mas a gente tá passando ali a TV e a gente vê uma cena de beijo que a gente fica, meu Deus, que maravilhosa, quero ver aqui o que tá acontecendo, quero assistir isso aqui que tá passando, porque essa cena de beijo, às vezes, impacta muito mais do que outras cenas que a gente pode já ter visto passando ali os canais na TV, por exemplo, ou escolhendo uma série vendo os trailers. Porque provavelmente aquela cena de beijo teve 2 pontos. O primeiro é que ele foi intenso, né? Então veja aí, grandiosidade. E o segundo é que causou alguma sensação de conexão com algo que a gente já viveu, queria viver, que a gente busca viver. Então uma certa sensação de familiaridade existe ali. Principalmente se vai lembrar aí de um amor antigo, alguma coisa parecida que você já viveu. Então a familiaridade, né? E esse amplificar, quando você amplifica, quando você intensifica algo que é cotidiano. Um beijo todo mundo vai dar, já deu, vai continuar dando na vida. Então, situações corriqueiras de uma maneira muito maior. Então, para isso, primeiro você precisa lembrar que nada nunca é simples, nada nunca é bobo, nada nunca é besta. É óbvio que o simples tem vários significados aí na vida, existem coisas que precisam ser simples na vida, mas estamos falando aqui do simples nessa noção de ser bobo, de ser chulo. Nada é, tudo tem uma complexidade, uma intensidade por trás, e é como se a gente abrisse essa caixa para mostrar para o nosso público, para os nossos leitores, que isso existe por trás de coisas que muitas vezes a gente não percebe, mas que nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo. Então, para causar essa sensação de familiaridade, lembrando disso, a gente pode simplesmente pegar pequenos detalhes do cotidiano e brincar com eles na hora de criar conteúdos, produzir conteúdos, escrever algo bacana. Por exemplo, por que será que o senhor Whindersson Nunes fez tanto sucesso na internet? Um dos principais pontos, com certeza, foi ele brincar com a familiaridade. Olha aí o trechinho de um vídeo dele. Pablo, quando vai pra diretoria, quando manda vai pra diretoria, a sala toda faz isso aqui, ó. Escola pública é pressão, meu amigo. Pior do que ser mandado pra diretoria é alguém vir lhe chamar pra diretoria. Aí, meu amigo, aí a sala, vou dizer uma coisa, Deus perdoa, a escola de pobre não perdoa, não. Whindersson,
Tô chamando você ali na diretoria, viu? Eu? O que foi que eu fiz? Se lascou! Eita! Se lascou, hein? Se lascou! Então ele brinca com coisas que todos nós já passamos, ou que a maioria de nós já viveu de fato. Então quando ele faz ali uma brincadeira com como a sala de aula reagia a certas coisas, a gente logo lembra, porque a gente também viveu isso. E ele brinca justamente com esses detalhes da familiaridade. Ele pega coisas que todo mundo já viveu, que grande parte do público dele já viveu, e relembra. Ou fala de coisas que a gente vive ali no cotidiano, como quando o papel higiênico do banheiro não tá ali, a gente não tinha se tocado. Ou quando a gente esquece de pegar a toalha e a gente tá morando sozinho e não tem pra quem pedir a toalha, não tem como gritar: mãe, minha toalha, esqueci a toalha. Então percebam que são pequenas coisinhas que muitas vezes a gente vive e simplesmente ignora, passa despercebido. E aí quando alguém vem e fala pra gente, a gente se identifica. Esse é o principal ponto da familiaridade, é gerar identificação. Só que o que ele faz? Ele cria um conteúdo em cima disso, ele amplia aquela sensação, mostrando como a gente se sente naquelas situações, o que acontece naquelas situações, fazendo até um certo drama dentro disso, que é a chave de tudo para brincar com a familiaridade. Então, por exemplo, aqui nós temos um trechinho que resume o que é ser um escritor, um bom autor, um bom produtor de conteúdo. Então, aqui um diálogo. Você é escritora? Sim. Então diga: comi um miojo. Aí a pessoa vai e responde: aproximei meu corpo à mesa para ficar mais perto da tigela fumejante. A noite estava fria, nada cairia melhor do que aquela saborosa massa com ervas e especiarias. Dei a primeira garfada, senti meu corpo ir ao céu. Então, o que é que nós temos aqui? Algo simples que todos nós já vivemos, que é comer um miojo, mas aqui a pessoa detalhou aquilo, como ela estava se sentindo naquele momento. Quais sensações estão envolvidas? Então veja que o Whindersson também fala como a gente se sentia ou se sente em determinadas situações do cotidiano. Então fala dos sentimentos, detalha o que está acontecendo e principalmente faz um certo drama naquilo. E aí a gente consegue brincar com a familiaridade, que é uma grande chave da escrita criativa. Basicamente é a chave principal para a gente causar uma boa conexão e chegar no nosso objetivo de causar a emoção que nós vamos pensar e desejar. E existem várias técnicas e várias formas para a gente usar a familiaridade da melhor maneira nos nossos conteúdos. Por exemplo, sempre que você trouxer números no seu conteúdo, algo que você está dando um exemplo ali que não é muito palpável, como os números, no caso, não são muito palpáveis, né? Dê exemplos cotidianos para brincar com a familiaridade. Então, assim, trazer dados numéricos, obviamente, é de grande ajuda, né? Pra gente ter ali no seu escrito, no seu conteúdo, mais confiabilidade, como a gente estava falando. Se você pode trazer fatos com dados, ainda melhor. Mas trazer os números de formas frias, falando ali uma porcentagem fria ou dando um exemplo numérico frio, pode não impactar. Por quê? Por exemplo, quando eu vejo ali que o carro está a tantos metros, eu sei lá quanto é tantos metros, quanto dá esses metros, eu quero ver quantos minutos que tem ali pro carro do Uber chegar, eu não sei quanto é esses metros, se é muito, se é pouco. Então esses números, às vezes, pra maioria, né, de nós, não vai causar nenhum impacto. Então as pessoas perderam as noções dessas quantidades também por conta das redes sociais, muitas vezes. Às vezes um número absurdo, como o número de mortes por Covid, acaba sendo uma coisa banalizada. As pessoas perderam a noção do quanto aquele número é absurdo. Nem todos têm essa dimensão de quilômetros e por aí vai. Então por isso é importante você dar exemplos cotidianos. Por exemplo, obviamente eu vou trazer aqui as dicas práticas, os exemplos pra gente ver de fato como fazer isso. Então, se você coloca ali que aquele produto custa 20 reais. Bom, 20 reais é algo relativo. Muitas pessoas podem achar 20 reais uma coisa super barata. Ah, 20 reais é muito baratinho. Para outras pessoas, 20 reais pode sim ser uma coisa cara. Dependendo do quanto ela já gastou naquele mês, ela pode não querer gastar 20 reais.
Então faça um comparativo. Você pode brincar dizendo que é mais barato do que um hambúrguer do McDonald's, porque de fato um hambúrguer do McDonald's hoje, a maioria dos hambúrgueres do McDonald's custam mais de R$20. Então você faz um comparativo de algo do cotidiano, de algo do cotidiano, ou seja, ali o McDonald's, todo mundo já comeu McDonald's na vida, gente. Todo mundo já provou McDonald's, todo mundo acaba uma vez na vida comprando McDonald's. Todo mundo que tem o mínimo de condição. Óbvio que aqui a gente pode entrar em outras discussões que também são muito importantes, mas que, falando do geral, né, nós temos a maioria das pessoas provando, comendo McDonald's, tendo um valor ali pra comprar, nem que seja o mais barato que o Mac tem a oferecer. Só que o Mac tá hoje mais caro, né? Então, é ali um hambúrguer do McDonald's que muita gente compra no dia a dia, em muitos momentos, e aquele produto custa mais barato do que isso, custa R$20. Então, quando você faz esse comparativo jogando para algo do cotidiano, veja como a noção daquele número muda. A mesma coisa quando você coloca um número de pessoas. Vamos supor que você está falando de uma situação ali dizendo que foram 4.400 pessoas. Quando a gente vê esse número, em alguns casos a gente pode achar muito, em outros a gente pode achar pouco, ou simplesmente nem achar nada, não se impactar tanto. Mas quando você vem aqui com algo que no cotidiano as pessoas já viram, já sabem, como esse caso aqui, dizendo que o que encheria, foram 4.400 pessoas, o que encheria um campo de futebol profissional inteiro, aí já muda a história. Porque, obviamente, se enche um campo de futebol profissional inteiro, você já pensa ali nas torcidas, você já pensa ali na galera louca assistindo futebol, naquela quadra enorme. E aí você já começa a pensar de fato que é um grande número, é uma grande quantidade de pessoas. E uma outra tática para humanizar no geral e também para usar quando você não tem algo muito palpável, como é o caso dos números aqui que estamos falando, é essa aqui, que é essa tática para você realmente, sempre que você pensar, eu quero humanizar mais o meu conteúdo, não só em situações de números, é uma tática excelente, é de você usar um personagem, de você falar através de um personagem ou mais de um personagem. Você mesma pode ser o personagem, ou o personagem pode ser em um vídeo o relato de um cliente da sua marca, se você estiver fazendo algum trabalho ali para uma marca, um roteiro de um vídeo para uma marca. Então, por exemplo, ao invés de você escrever ou de você começar algo dizendo que 90% das mulheres sofrem desse mal, um mal aí que você tá falando. Vamos supor que você é jornalista e tá começando uma matéria dizendo que 90% das mulheres sofrem desse mal. Não, comece a sua matéria, comece o seu texto, a sua reportagem, contando já uma parte da história de um dos personagens que está ali na sua reportagem. Então, ao invés de você falar que 90% das mulheres sofrem desse mal, fale que 90% de mulheres que vivem como Maria sofrem desse mal. Então você vai primeiro introduzir um pouco da história de Maria, vai fazer o público se conectar com Maria, sentir que tem uma proximidade com Maria, fazendo o quê? O que você pode fazer aqui? Brincar com detalhes do cotidiano de Maria. Então você vai mostrar o dia a dia de Maria, vai falar alguma coisa que Maria faz ou tenta fazer todo dia, que é algo que todos nós também fazemos. Coisas que nós passamos assim como Maria passa, e isso vai gerar uma sensação de proximidade. Então você vai brincar com exemplos cotidianos, você vai falar que Maria tá ali na fila do banco, ou alguma coisa, né, que mostra ali as dores do dia a dia dela, que nos aproximem de fato, porque a gente vai sentir que a gente também vive um pouco daquilo, ou tudo aquilo que Maria vive. E aí, depois de contar um pouquinho de Maria, de nos aproximar de Maria com esses detalhes do cotidiano, você vem e fala que 90% de mulheres que vivem como Maria sofrem desse mal. Isso vai nos conectar muito mais e fazer com que a gente queira ler muito mais o resto do conteúdo do que se você chegar dizendo só que 90% das mulheres sofrem desse mal de uma forma solta, sem um personagem que me conecte com isso de fato. Então aí nós podemos inclusive usar mais algumas técnicas para tornar esse texto, esse conteúdo em geral, ainda mais atrativo. Por exemplo, você pode começar com ações, como eu estava falando aqui, Maria na fila de um banco, Maria fazendo coisas que ali no cotidiano dela geram a sensação de familiaridade na gente, que a gente vai acabar sentindo que a gente vive as mesmas coisas que Maria,
Tudo isso são ações, coisas que ela está fazendo, coisas que acontecem no dia a dia dela. Então, quando você começa de fato ali um texto, um conteúdo com ações, Maria chorando, a cena de Maria chorando em um vídeo, ou você escreve ali Maria chorou a noite inteira, você começa assim um texto, né, um conteúdo, isso vai fazer com que o público queira ler mais. Vai gerar curiosidade, vai prender a atenção. Quando a gente começa com ações, a gente realmente consegue captar ainda mais a atenção de quem tá ali lendo, porque com ações a gente se identifica mais, a gente sente mais essa sensação de familiaridade, porque no nosso dia a dia inteiro nós estamos ali cometendo ações. Então isso nos prende muito mais. Começar com alguma ação, principalmente uma ação, ó, lembrando ali das palavras e das situações que são de força, né, que ampliam os sentimentos que a gente quer causar. Então, principalmente se for uma ação que vai causar ali uma curiosidade, como um choro ou algo do tipo, a gente consegue prender ainda mais. E uma outra técnica também aqui, falando de como você pode brincar com essas ações ou com outros aspectos do seu texto, é terminar o texto, ou o conteúdo, ou o vídeo brincando com algo que foi dito no início. Isso causa uma sensação muito gostosa em quem está assistindo, ou lendo, vendo, enfim. Porque a pessoa, ela vai sentir que, tava tudo conectado. Sabe quando a gente tá vendo uma série, ou uma novela, ou algo do tipo, e ali no final acontece algo que nos lembra do começo, que nos lembra de algo que aconteceu no começo, nos causa essa sensação de nostalgia, que tem a ver com familiaridade. Então tudo aí se conecta, a gente sente um prazer ali de que tudo tava emaranhado, conectado, de que não foi uma coisa solta, que não foi encheção de linguiça. Então, você vai criar conclusões após as reflexões. Se você começar, por exemplo, o seu texto dizendo, ele não sabia o que queria. Vamos supor aqui que você começou uma redação dizendo isso. Ele não sabia o que queria. Essa é a primeira frase. Aí você vai fazendo o texto ali, causando várias reflexões sobre como ele não sabia o que queria, quais dúvidas da vida aquele personagem tinha, por que ele achava que não sabia o que queria, quais as angústias que ele enfrentava. E aí no final, depois de várias reflexões ali do texto, você fala, ele descobriu que não precisava mesmo saber de tudo. Então você chegou, ou o personagem chegou, em uma conclusão ali sobre aquilo que foi dito no começo. Tudo acaba ficando mais interligado. Então fazer essa brincadeira de pegar algo que foi dito no início, ou que aconteceu no início, e fazer uma jogada de brincadeira e de conexão com isso, causa uma sensação muito bacana no leitor. Inclusive, se o leitor chegar no final, pular alguma parte do texto, é muito provável, quando você fizer essa conexão, que ele queira ler completo, que ele queira saber tudo, para sentir ainda mais essa conexão do início com o final, sendo já algo percebido. Uma outra técnica que aqui também é do jornalismo, mas que a gente pode colocar em prática em tudo, seja aí em produção de conteúdo para as redes sociais ou no que for. O ângulo aberto ou fechado é algo que precisa de muita atenção. O ideal é você sempre usar o ângulo mais fechado possível. Vamos ver por quê. Vamos supor que eu quero fazer um conteúdo em uma rede social falando sobre praias, indicando praias para você conhecer na Bahia. E aí eu venho com essa pauta aqui, 5 praias para conhecer na Bahia. Isso é um ângulo aberto. Por que que é um ângulo aberto? Porque eu estou trazendo vários tipos de praias, eu estou trazendo uma coisa muito abrangente. E aí o que acontece? Eu, que estou vendo este conteúdo e vejo esse título, penso em várias praias. Eu penso em praia, inclusive, que eu posso não gostar, porque eu posso pensar em praia que é muito lotada, eu posso pensar que pode ter uma praia sendo indicada que tem muitos bares e pode ser uma coisa que eu não gosto. Eu posso pensar em praias que são sujas, eu posso pensar em várias coisas sobre várias praias, deduzindo aqui quando eu vejo o título desse conteúdo, porque é algo muito abrangente. São simplesmente praias para conhecer na Bahia. Agora, se eu vejo esse conteúdo aqui de baixo, que tem um ângulo fechado, e é o mesmo conteúdo daqui de cima, só que pensado com um ângulo mais fechadinho, ou seja, mais afuniladinho. O ângulo é o seguinte, o conteúdo é 5 praias com mar calmo, olha aqui o com mar calmo, para conhecer na Bahia.
O que acontece aqui? Não são só 5 praias, são 5 praias com mar calmo. Isso faz com que o conteúdo já me passe um direcionamento muito mais alinhado, correto, centrado, pensado. Então eu tenho aqui 5 praias com mar calmo. Se eu gosto de praia mais tranquila, eu já vou pensar que é uma praia mais tranquila. Se eu gosto de uma praia sem ondas, eu já vou pensar que é a praia ideal para mim. Então isso, além de me conectar perfeitamente com o meu público que está lendo aquilo, porque tem um ângulo mais fechadinho, além disso ainda vai dar um direcionamento melhor, vai me conectar mais com o público, vai atingir mais as pessoas que eu desejo, as pessoas que vão se conectar com aquilo, e já vai causar um impacto maior em todo mundo que vê o título, porque tem um direcionamento ideal aqui. Isso pode ser utilizado, essa questão do ângulo mais fechadinho ali e de fugir dos ângulos abertos, pode ser algo utilizado para título de livro, pensar em nomes de capítulos, conteúdos para as redes sociais, ideias de pauta dentro de profissões como jornalismo. Então isso aqui é algo certeiro, não importa qual a sua área profissional. Tudo da escrita criativa você pode adaptar e pensar em como encaixar para a sua área profissional, para o que você faz. Então, nesse caso aqui, dá para usar em várias situações, em várias questões, pensando sempre em usar o ângulo mais fechado possível, detalhando cada vez mais aquele ângulo para que ele fique bem afuniladinho. Tente sempre definir ao máximo. Nunca indique algo ou fale de algo muito abrangente. Tente ao máximo deixar claro mais detalhes e mais detalhes, fechando cada vez mais ali o funil daquilo. E aqui nós falamos já de algumas técnicas da escrita criativa. Mas e para fazer uma escrita mais dinâmica?